14 de setembro de 2024, meia-noite e alguns minutos, começaram as contrações. Eu não sei como é que eu começo esse vídeo, então eu quis começar assim, tá? Literalmente do começo mesmo, mas... Oi, gente! Bem-vindos ao meu relato de parto e de pós-parto. Vocês vão ver que faz sentido eu fazer os dois no mesmo vídeo, porque uma coisa tá super conectada com a outra. Mas vamos lá, então, desde o começo. Meia-noite do dia 14 de setembro, era de sexta pra sábado isso. Eu deitei, vivia o dia normal de sexta-feira, né? Eu tava deitadinha ali, arrumei pra dormir e tal, deitei. De repente eu comecei a sentir uma cólicazinha lá embaixo da barriga, assim, como se fosse aquele início de menstruação, sabe? Tipo, ai, a menstruação tá avisando que ela tá chegando bem ali. E aí eu já fiquei alerta, porque eu vi vários relatos de parto, né, quando eu tava grávida, e muitos deles, as mulheres relatavam que quando elas começaram a entrar em trabalho de parto, elas sentiram exatamente isso, né, uma cólicazinha parecendo que era menstruação, e aí quando foi ver isso era contração. Então, como eu nunca tinha sentido contração antes, pra mim era tudo muito novo, eu não sabia se aquilo era ou não era uma contração, e aí eu fiquei tipo, tá, será que é, será que não é? Mas aí eu já fiquei com a anteninha ligada, né, eu falei, talvez isso seja contração, mas tava muito fraquinho, tão fraco que eu não tava nem conseguindo diferenciar, tipo, se tinha passado, se tava indo e voltando, né, porque pra você tá em trabalho de parto, a contração, ela vem, depois ela para, e aí é como se você não tivesse sentindo mais nada quando a contração para, né? Você fica normal, sua vida volta, assim, sabe? Seu corpo não sente mais nada. E eu não tava nem conseguindo distinguir se ela tava indo e voltando, de tão fraquinha que ela tava. Aí eu cutuquei o Gabriel e falei, olha, eu acho que eu tô sentindo uma cólica. Aí ele perguntou, como que é e tal? Aí a gente falou, não deve ser nada. Aí eu fiquei neurótica com isso, porque o que acontece? Vamos dar mais detalhes pra esse relato de parto. Nesse dia 14 de setembro, eu tava com 37 semanas e 0 dias. A Bela literalmente esperou virar meia-noite do dia 14 de setembro, que é o dia que ela virava 37 semanas, pra ninguém poder falar que ela nasceu prematura, sabe? Que ela foi um bebê prematuro, porque se nasce a partir das 37 semanas é considerada a termo. Então a Bela nasceu com 37 semanas e 0 dias. Voltando aí umas 2 semanas antes, quando eu tava de 35 semanas e 2 dias, mais ou menos, ou 3 dias, o meu tampão mucoso começou a sair. Só que ele começou a sair, tipo, em partes, assim, não tava com sangue. Eu tava falando com a minha obstetra, né, com a enfermeira obstetra também, e tava todo mundo sabendo o que tava acontecendo, e isso por si só não era indicativo nenhum, assim, sabe? Tipo, porque era a única coisa que tava acontecendo. Eu não tava tendo contração, não tava tendo dor, não tava tendo nada, só isso que tava acontecendo. Meu tampão mucoso começou a sair ali com as 35 semanas. Daí eu fiquei mais de repouso nessas últimas 2 semanas de gravidez, e por isso que eu fiquei mais alerta, assim, nesse dia que eu comecei a sentir cólica. Eu falei, gente, será? Porque assim, gente, eu tive uma gravidez muito tranquila. A minha gravidez inteira, ela foi assim, sem intercorrência nenhuma. Eu não tive nenhum exame alterado, não tive diabetes gestacional, eu não tive pré-eclâmpsia, não tive nada dessas coisas assim, sabe? E era minha primeira gestação, né? Então, eu não sei se eu tô falando errado, né, as estatísticas, mas é mais ou menos assim, que 75% das mulheres que estão tendo a primeira gestação tem o bebê de 39 a 41 semanas. Se eu não me engano, é isso. E dessas mulheres, né, só 4% precisam ir pra cesárea de emergência. Então, assim, é um número muito baixo, né? Tipo, 25% só que tem antes das 39 ou depois das 41, né? E 4% precisa ir pra cesárea. E assim, pro espanto de absolutamente todo mundo, né, que tava acompanhando a minha gravidez, inclusive o meu, eu fui esses números mais baixos aí, porque, spoiler, né? Aliás, spoiler não, porque vocês viram no título e na capa desse vídeo, eu tive com 37 semanas e eu tive que ir pra cesárea de emergência. Então, enfim, Bela chegou provando para tudo e todos, inclusive pra mim, que a gente não tá no controle de nada, né? Porque, assim, eu passei a gravidez inteira me preparando pra ter um parto normal. Eu queria um parto normal. Só que eu não tava neurótica de tipo assim, eu preciso viver o parto normal, vou ficar muito decepcionada se eu precisar ir pra cesárea. Não, eu tava muito tranquila, deixando o processo me levar, sabe? Eu tava assim, o que tiver de ser será, a Bela vai nascer no dia que ela quiser e do jeito que ela quiser. Então, a gravidez inteira eu tava muito preparada, assim, pra isso, né? Só que eu sim me preparei pro parto normal. Eu tava fazendo fisioterapia pélvica, massagem perineal, aquele epinô, né, que enfia aquele balão, enfim, eu passei por tudo isso pra me preparar pro parto normal, pra evitar de acontecer laceração, né, e tal. E aí, por fim, eu tive que ir pra cesárea. Mas enfim, já estou me adiantando aqui, né, mas tudo isso pra falar que foi por isso que eu fiquei meio com a pulguinha atrás da orelha que poderia realmente ser contração naquela hora que eu comecei a sentir lá na meia-noite do dia 14 de setembro. Daí, o que aconteceu? Eu falei, vou fazer um xixi. Daí eu levantei, fiz xixi e deitei de novo. E aí eu comecei a pegar no sono, tipo, comecei a cochilar. E aí, no que eu comecei a cochilar, de repente, eu
escutei a minha barriga fazendo assim, ó, ploc. Tipo, foi uma pressão, fez um barulhinho e, tipo, me assustou, me acordou. Eu tava quase pegando no sono, assim, cochilando, e foi ploc! Aí eu falei, gente, que é isso, né? Aí eu até coloquei a mão, assim, pra ver se tinha líquido, não tinha nada. Aí eu falei, vou no banheiro de novo pra ver o que tá acontecendo, né? Aí eu fui no banheiro, fiz xixi, no que eu sentei no vaso pra fazer xixi, saiu um pouco de xixi e saiu também uma quantidade considerável de líquido ali, que deixou o vaso meio turvo, assim, né? A água do vaso meio turvo, que não era só xixi. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Será que isso é a bolsa estourando? Será que não é, né? Aí eu fui e levantei, no que eu levantei um pouquinho mais de líquido escorreu pela minha perna, mas não foi muita coisa. Aí nisso eu liguei pra enfermeira obstetra e falei, olha, tá acontecendo isso. Tirei foto, mostrei pra ela e tal. E aí ela falou, provavelmente é bolsa rota. Tipo, a minha bolsa, ela não estourou completamente, ela estourou só um pouquinho, por isso que não saiu todo o líquido de uma vez, né? E aí eu falei, tá, o que isso significa? Aí ela, que em até 48 horas a Bela vai nascer. Tipo assim, ela vai ter que nascer. E aí eu falei, ok, beleza, bora lá. E nisso, assim, a mala maternidade da Bela tava pronta, mas a minha mala maternidade não estava pronta, nem a do Gabriel. Então, tipo assim, pra gente levar pro hospital as nossas coisas e tal, né, nada tava pronto. Aí a primeira coisa que eu quis fazer foi, vou lavar o cabelo, porque meu cabelo tava sujo. Eu falei, vou lavar o cabelo pra eu tá bonita ali no parto, não sei o quê. A louca, né? Mas enfim, nisso eu baixei um aplicativo no meu celular, o aplicativo chama Contrações, que é um aplicativo que deixa você ir marcando ali certinho quando começa e quando termina uma contração, e aí ele mesmo já te dá uma ficha ali de duração da contração, intervalo entre uma e outra, que são informações importantes que os profissionais ali do parto precisam saber pra entender se realmente tá em trabalho de parto ou não tá, porque ter contração não é sinônimo de estar em trabalho de parto, né? Pra você estar em trabalho de parto, o intervalo tem que estar curto entre uma contração e outra, e a dor tem que estar aumentando. E aí a gente falou, beleza, vamos acompanhar. Então, né? Você bebeu uma aguinha aqui. Aí nisso, eu entrei pro banho pra lavar meu cabelo, e aí as minhas contrações, elas começaram a ficar mais nítidas, tipo assim, eu tava entendendo que era contração mesmo, porque eu tava conseguindo sentir exatamente quando ela começava e quando ela terminava pra eu marcar ali no aplicativo, só que tava super de boa, tipo cólica menstrual, como se fosse uma cólica menstrual mesmo, só que do nada ela parava, tipo, eu sentia ela e do nada ela parava. Quando a gente fica menstruada, a cólica não para, né, tipo, a gente precisa tomar remédio, ou então colocar bolsa de água quente pra dar uma aliviada, mas não para. Nesse caso, vinha e parava. E assim, durante a contração, tava conversando, tomando banho, com o celular ali dentro do banheiro, marcando o começo e o final das contrações, né? E aí, eu lembro que, tipo, entre a primeira e a segunda foram 16 minutos, depois entre a segunda e a terceira foram 10 minutos, depois as contrações começaram a se espaçar, tipo, de 4 em 4 minutos, de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos, voltava pra 3 em 3, 4 em 4, mas ficou sempre abaixo ali dos 5 minutos, né, de intervalo entre uma contração e outra, e elas começaram a aumentar de intensidade, tipo, a minha dor, ela tava aumentando entre uma contração e outra, né, e eu sabia disso porque, tipo, antes eu tava conseguindo conversar, aí depois, tipo, eu comecei a não conseguir conversar mais entre uma contração e outra, e depois eu comecei a, tipo, tava sentada no sofá da sala, eu tinha que puxar a almofada do sofá, assim, sabe? Tipo, tava me contorcendo, então realmente tava aumentando de intensidade nas minhas contrações. Aí nisso já era umas 3h30 da manhã, mais ou menos, né? Então passou umas 3h30. Eu tinha conseguido tomar banho, lavar meu cabelo e terminar minha mala maternidade nesse período aí. Aí eu fui e liguei pra enfermeira obstetra de novo, porque ela falou assim, olha, não espera você tá subindo pelas paredes pra me ligar e me chamar. Me liga antes disso. Aí eu fui e liguei pra ela veio aqui pra casa, demorou uma meia horinha pra chegar. Ela chegou, daí quando ela chegou, ela fez o toque e ela falou, olha, você tava com 1 centímetro de dilatação, mas agora você tá com 4 já, que ela deu uma abridinha ali, né? E aí o que acontece? Quando a dilatação aumenta, as dores da contração também aumentam. Então, tipo, a dor que já tava forte ali, né, a ponto de eu não conseguir conversar, de puxar a almofada, começou a ficar mais forte ainda. Aí nisso, a doula chegou também, né, aqui em casa, e aí a gente foi pro banheiro, pro chuveiro, porque a ideia era ficar o máximo de tempo possível aqui em casa pra não ter que ir pro hospital e ficar lá mais tempo, né? A gente queria evitar ficar muito tempo lá no hospital. Então, eu fui pro chuveiro, a gente colocou uma cadeira, a gente tem umas cadeiras de alumínio aqui, né? Sei lá se é alumínio, mas de ferro, assim. Daí a gente colocou dentro do chuveiro, eu sentei e fiquei um tempo, assim, tendo contração dentro do chuveiro, com a água batendo assim na minha barriga, eu sentei de frente, depois eu virei de costas. Aí chegou uma hora que eu exaustei, assim, sabe? Eu não aguentava mais aquela água batendo, tava me incomodando. Aí eu falei, cansei, aí eu fui pro sofá de novo. Daí a gente forrou o sofá com um lençol e eu fiquei lá, porque a bolsa tava, tipo,
eu não falei mais da bolsa, né? Mas direto eu andava, aí escorria um pouquinho mais de líquido. Eu andava, aí escorria um pouquinho mais de líquido. Teve uma hora que saiu muito, mas assim, a minha bolsa, ela não rompeu totalmente, sabe? Tipo, ela foi saindo de pouquinho em pouquinho. Aí eu fiquei na sala até umas 5h30 da manhã, mais ou menos, todo mundo lá, né? O Gabriel, a Dor, a enfermeira obstetra, a gente tentando aliviar ali a dor. E aí, de repente a gente falou, vamos pro hospital? Acho que chegou na hora de ir pro hospital, né? Porque a minha dor começou a aumentar muito. Eu tava tendo que ficar em pé, assim, eu tava completamente sem posição já nas dores de contração. Daí elas falaram, acho que agora é a hora de ir pro hospital. Daí a gente foi, era umas 5h30, eu fui, tipo, me contorcendo, eu sentei no banco de trás e fui apertando o Gabriel, assim, que tava dirigindo. Daí a gente chegou no hospital, era umas 5h30, fomos direto pra sala de parto, e daí lá me deram a bola pra eu sentar em cima, junto com o chuveiro, né? Tipo, eu fui pro chuveiro com a bola. Me perguntaram, quer que liga banheiro? Eu não queria banheiro. Eu fui uma grávida, tipo, em trabalho de parto, que eu não aceitei quase nada de alívio de dor ali na hora que eu tava sentindo as contrações. Tipo, tava todo mundo tentando me ajudar ali, traziam a bola, ligavam o chuveiro, me abanavam, tipo, tentavam me abraçar. Eu não queria nada. Tipo, eu fiz uma playlist da Disney, né, pra eu colocar pra tocar ali durante o trabalho de parto e tal. Eu não quis música, não queria escutar nada de playlist, não queria que ninguém conversasse, não queria que ninguém chegasse perto de mim, não queria que ninguém fizesse nada comigo, assim, sabe? Eu só queria, tipo, viver aquele momento, porque as minhas contrações, nessa altura do campeonato, elas já estavam, tipo, de 2 em 2 minutos. E pensa, eu não dormi, né? Tipo, sexta-feira eu vivi o dia inteiro, daí eu passei a noite inteira em trabalho de parto, né, acordada, nessa adrenalina toda, né, de contração, e as minhas contrações estavam de 2 em 2 minutos nessa altura do campeonato. Quando eu fui pro hospital, eu tava com quase 6 centímetros de dilatação. Então, assim, a noite varada, contração de 2 em 2 minutos, eu tava exausta, né, e eu tava estressada, e a dor, tava uma dor, assim, eu não sei descrever, eu já tive pedra nos rins, já expeli, inclusive, uma pedra, sem colocar o duplo J, eu tive que colocar o duplo J uma vez, né, fazer cirurgia, e aí da segunda vez que eu tive pedra nos rins, eu quis expelir a pedra, porque eu achei muito ruim o duplo J. Então, tipo, eu já vivi a dor da pedra no rim, tem gente que fala, é pior do que a dor do parto. Eu não achei pior. É pior, aliás, assim, o problema da pedra do rim, ó, eu divagando aqui, né? O problema da pedra no rim é que a dor não passa por nada, não tem posição que você fique ali, é uma dor muito forte que não passa. Tipo, não tem posição que você fique que a dor dá um alívio ali, ela não passa, só passa quando a pedra sai. A contração, ela passa. Só que no meu caso, eu tava de 2 em 2 minutos, sabe? E a minha contração tava durando, tipo, 1 minuto, 1 minuto e meio. Então pensa, eu tinha ali 1 minuto e meio de contração, descansava 2 minutos, depois já voltava. E tava doendo tanto que eu tava, tipo, chorando alto. Tipo, eu não tava gritando, mas eu tava chorando muito alto, tipo... Não saía nenhuma lágrima. Não saiu nenhuma lágrima durante o meu trabalho de parto, tipo, de contração, de dor. Mas eu precisava chorar, assim, sabe? Sem lágrima. É muito estranho o sentimento. Aí chegou uma hora que eu falei, gente, tô muito cansada, não tô aguentando. Posso pedir analgesia? Eu não sei, em algum momento ali do meu trabalho de parto, eu achei que eu ia aguentar até o final sem tomar a anestesia, né? Mas aí, na hora, eu falei, não, pra que eu vou fazer isso? E daí elas falaram, não, tá ótimo, tipo assim, você tá tomando anestesia no horário perfeito, tipo, na melhor hora. Você vai tomar, daí você não vai sentir mais nada, você vai poder descansar, você vai poder dormir e agora você vai poder relaxar. Falei, nossa, isso é tudo que eu preciso, né? E aí, nessa altura do campeonato, eu já tava com 9 centímetros de dilatação. Então, tipo, eu aguentei 9 centímetros de dilatação pra pedir analgesia. E isso já era umas 8 horas da manhã, né? Então, eu já tava há 8 horas em trabalho de parto. A partir do momento que eu pedi a anestesia, ligaram pro anestesista e aí ele demorou muito pra chegar. Gente, eu não sei se demorou mesmo, mas assim, foram muitas contrações até ele chegar. Acho que demorou uma meia hora, assim, sabe? E daí ele chegou, ainda precisava preparar a sala, porque você tem que ir pra sala cirúrgica, né, de centro cirúrgico pra tomar essa anestesia. E assim, precisamos falar sobre essa anestesia, porque, como eu disse, né, eu vi vários relatos de parto antes de ter o meu trabalho de parto, né? E eu vi gente falando sobre várias coisas, sobre a dor, sobre o expulsivo, sobre, enfim, contrações, não sei o que e tal, sobre a cesárea, mas eu não escutei ninguém falando sobre essa anestesia. Então, na minha cabeça, era uma coisa super tranquila, tipo assim, beleza, não tô aguentando mais de dor, vou tomar anestesia, vai ficar de boa. Aí eu fui pra sala lá do centro cirúrgico super tranquila, né? Cheguei lá, aí sentei na maca, assim, cheguei lá, foi engraçada a ida, porque eu fui de cadeira de rodas e aí eu tinha que ir parando no meio do corredor da ala de centro cirúrgico lá, um monte de gente transitando, um monte de gente não, né? Mas tipo, os profissionais transitando lá com maca, médico passando, e eu lá no meio do corredor, tipo, agarrando as paredes assim,
até a contração passar pra eu poder seguir, né, o caminho. E aí me colocaram sentada na maca e daí o anestesista veio por trás assim, né? E aí eu sei que na hora que foi começar, a enfermeira obstetra segurou na minha mão e falou assim: Paty, estamos aqui com você. Vai dar tudo certo, respira fundo. Aí na hora que ela falou isso, eu fiquei assim, por quê? Tipo, vai doer? Tipo, vai ser muito ruim, né? Como que vai ser? Eu até perguntei. Ela falou assim: a gente tá aqui com você. Aí na hora eu falei, meu Deus do céu, né? Vai ser uma coisa muito ruim. E realmente foi. Eu não sei o que rolou, não sei se fui eu, sei lá o que foi. Só sei que eu tava tendo muita contração ali no momento, né, da aplicação da anestesia. Então, tipo assim, tava tenso porque a agulha tava enfiada nas minhas costas e de repente eu precisava me contorcer de dor, mas eu não podia mexer. E aí eles falavam assim pra mim: relaxa o ombro e abaixa a cabeça. Eu tinha que colocar o meu pescoço aqui, o meu queixo, na verdade, né? Eu tinha que colocar no peito assim e relaxar o ombro. Só que eu tava tendo contração com 9 centímetros de dilatação, sabe? Então, tipo, eu não conseguia relaxar. E aí, eu só escutava o anestesista falando: 25 não deu, 26, 27, 26 não deu, 27. E aí, tipo, eu senti ele fazendo assim nas minhas costas e tal. Eu sei que, assim, demorou uns 15 minutos. Eu não sei se foi 15 minutos, né, na verdade. Tô falando aqui que foi, mas deve ter sido. Porque não foi uma coisa rápida. Na hora que enfiou lá o líquido, eu senti um ardor muito grande na minha coluna. Ele avisou, né? Ele falou assim: olha, vai arder um pouco. Aí, de repente, eu dei um grito, tipo, o Gabriel. O Gabriel tava me esperando de fora da ala lá de cirurgias, né? E ele falou que ele escutou meu grito lá de fora do negócio, de tão alto que foi. Daí eu dei um grito muito grande porque doeu muito. Daí ele falou: vai começar a sentir uns choquinhos assim na perna, mas os choquinhos foi de menos. Eu já ouvi gente falando do choquinho, mas isso foi o menor dos problemas, assim. O ponto foi o estresse de, tipo, eu estar tendo contração, a agulha tá nas minhas costas, eu precisar relaxar, eu não consegui. Tipo, o negócio não tava dando certo, parece que não tava indo. Aí, de repente, eu escutei a obstetra falando: ai, pegou um vasinho. Daí eu falei: tá tudo bem, né? Tipo, não tá dando tudo certo aí atrás, não tá? Então, tipo assim, foi muito estressante pra mim a hora da anestesia, sabe? Tipo, a hora de tomar anestesia. O momento ali foi tenso, sabe? Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, eu não estava preparada pra viver aquilo, porque eu nunca tinha visto ninguém falando. Mas aí, depois que a anestesia bateu, gente, eu virei outra pessoa. Parecia que eu tava em Nárnia, assim, sabe? Porque eu parei de sentir as contrações, simplesmente. Então, nossa, eu fiquei no maior bom humor, porque, tipo, a minha filha tava nascendo, sabe? Tipo, eu não tava sentindo mais dor, eu ia poder descansar. Daí eu tava lá na maca, né? De repente me levaram, eu vi o Gabriel, eu fiz o maior sorriso, assim, daí eu comecei a fofocar com todo mundo que tava na sala de parto, né? Toda a equipe que tava lá. Pedi desculpa pra todo mundo, porque eu acho que eu tava uma pessoa bem difícil de lidar ali, né? Porque eu não queria que ninguém chegasse perto de mim, eu não queria conversar, eu não queria nada, eu só queria silêncio. Eu tava não consegui falar nem oi pra minha obstetra, tadinha, na hora que ela chegou lá na sala de parto. Aí depois eu pedi desculpa pra todo mundo e aí a gente ficou na maior fofocaiada. Aí elas, a obstetra e a enfermeira obstetra falaram: a gente pode fazer o toque agora, né? Aproveitar que você tá com analgesia e tal. E daí elas foram fazer o toque, a enfermeira fez, a obstetra fez, e aí de repente eu comecei a escutar elas conversando várias coisas técnicas, tipo, ai, tá -3, não sei o que, vira, tentaram virar a Bela lá, falaram que tava sentindo o cabelo dela já, não sei o que. E nisso eu não tava sentindo nada. Tipo, elas com a mão lá dentro de mim, eu não estava sentindo absolutamente nada. Eu tava fofocando assim com o Gabriel aqui, ó, conversando, tirando selfie, mandando no grupo da minha família. Eu, tipo, gente, tô com a anestesia agora, tipo, tá tudo bem. Enfim. E aí, de repente, elas começaram, eu senti que elas começaram a ficar mais sérias, assim, sabe? E aí eu tava tão descontraída, tão relaxada, que eu falei: gente, vocês estão muito sérias? Dá uma risadinha aí, senão eu vou ficar preocupada, né? E aí elas começaram a continuar ali falando termos técnicos. Aí, de repente, a obstetra falou assim: olha, a gente vai ter que fazer um exame na Bela, que é o cardiotopo, alguma coisa assim. Tipo, o tempo todo elas estavam medindo os batimentos cardíacos da Bela, né? Assim, na minha barriga. Mas aí, nessa hora, elas precisaram colocar aquela cordinha, assim, né? Que fica com uma bolinha aqui, pra acompanhar mais de perto os batimentos cardíacos dela, quando vai acontecer contração, quando não vai, pra ver, porque, segundo elas, quando eu tava tendo contração, sempre que uma contração vinha, os batimentos cardíacos da Bela estavam diminuindo. Então elas queriam, tipo, confirmar nesse exame se era isso mesmo que tava acontecendo, né? E daí fomos fazer esse exame. Daí fizeram esse exame, né? A gente ficou um tempinho ali considerável fazendo esse exame. E nisso, a obstetra conversando com a pediatra, assim, no celular e tal, né? Muito concentrada ali no exame. E eu
tipo assim, o Gabriel falou que nessa hora ele começou a ficar preocupado. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, sabe? Tipo, eu tava querendo conversar, fofocar, rir, fazer piada, sabe? Porque eu tava muito aliviada que eu não tava mais sentindo dor. E aí, depois que o exame terminou ali, depois de um tempo, a obstetra e a enfermeira obstetra vieram conversar comigo super sérias, assim, me explicando, falando, olha, Paty, realmente a Bela ela tá alta ainda, né? Ela nasceria de parto normal se você continuasse, mas demoraria tipo umas 5, 6 horas ainda pra ela nascer. E a gente não pode correr o risco de esperar, porque quando você tá tendo contração, os batimentos cardíacos da Bela estão caindo. Então, a gente vai ter que ir pra cesárea. Tudo bem? Aí eu falei, claro que tudo bem, né? Tipo, eu tava super confiando na conduta, né, da minha equipe ali de parto, porque a minha equipe de parto, né, a obstetra, a enfermeira obstetra, a doula, a fotógrafa, todo mundo que tava ali, né, comigo, foram pessoas que eu tive contato durante a gravidez, que eu me sentia muito segura com elas, e eu tava confiando, tipo, plenamente em todo mundo ali, né, na conduta delas e tal. Então eu fiquei tranquila, eu falei, bora, gente, bora. Tipo, a Bela precisa nascer, ela vai nascer do jeito que ela quiser, bora pra cesárea. Nem sofri ali na hora, nada. Aí fomos pra cesárea, né. Daí me levaram pra sala lá do centro cirúrgico de novo, né, me prepararam toda ali pra eu ter o parto de cesárea, né, deitei ele na maca e tal. Aí chegou o obstetra auxiliar, porque precisa de 2 obstetras na hora da cesárea. Daí depois entrou o Gabriel, né, quando tava todo mundo pronto, entrou a fotógrafa, entrou todo mundo, entrou a pediatra também, né, todo mundo que precisava estar ali dentro. E aí a cesárea começou. Foi engraçado que quando o Gabriel entrou ali na sala, ele começou a chorar quando ele me viu. Daí depois ele me contou que ele ficou com dó de mim, que eu tava toda ali exposta, que eles iam cortar minha barriga. Daí ele começou a chorar porque ele tava com dó de mim e ele não parou de chorar até a Bela nascer. Tipo, foi muito fofo. Ele roubou a cena, assim, sabe? Eles falaram depois. Mas eu tava ali antes da cesárea, né? Eu tava um pouco nervosa. E eu sabia que eu tava nervosa porque meu queixo tremia. Tipo, eu ficava assim, ó. E não era frio, porque tava maior calorão lá na sala. Era tremedeira de nervoso mesmo, né? E daí eles falaram, a cesárea vai começar, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí começou a cesárea, né? Cortou ali a minha barriga e tal. E nisso, na sala de operação ali, eu quis playlist. Então eu coloquei a minha playlist da Disney, ela não foi criada em vão. E aí eu fui e falei, quando a Bela nascer, eu quero que toca essa música aqui, que foi uma música do Tarzan, que a gente cantava a gravidez inteira pra Bela. Como que é a música mesmo, gente? Agora fugiu da minha cabeça, deixa eu tentar lembrar. Ah, é aquela assim, ó. You be my heart. Yes, you be my heart, sabe? Enfim. E daí eu falei, quando ela for pra nascer, coloquem essa música, que eu quero que ela nasça com essa música. Que como não foi de parto normal, pude escolher a música que ela nasceu, né? E aí tava tocando playlist, e aí tava um clima super gostoso ali na sala de cirurgia, sabe? Tipo, toda hora eu tocava uma música nova ali da Disney, e aí ficava todo mundo tentando adivinhar de que filme que era aquela música. Ah, essa é de Encanto. Ah, essa é de, sei lá, Viva a Vida é uma Festa. Ah, essa é daquele filme, não sei o que. Então, a gente tava super conversando, assim. E aí, quando começou a cesárea, eu senti muita náusea mesmo. E aí, eu falei, nossa, acho que eu vou vomitar. Gente, a pior sensação, não sei se é a pior sensação, mas assim, uma sensação muito esquisita de ser sentida é a sensação de estar com a barriga toda anestesiada e você precisar vomitar. Porque você não consegue fazer o sabe? Tipo, pra ajudar a vomitar. Então eu falei, vou vomitar. E aí elas, então vomita, vira a cabeça pra cá. Aí eu, tá, mas como que eu vou vomitar? Aí elas, tipo, vai sair, né? Se você for vomitar mesmo, vai sair. E daí eu virei a cabeça assim de lado e só senti o saindo assim, sabe? Tipo, vomitei umas 2 vezes. E isso foi muito estranho. Tipo, foi muito desconfortável. E daí eu vomitei e tal. E daí passou uns 15 minutinhos, a obstetra falou, vai nascer, pode colocar a música. Aí elas foram e abaixaram o pano pra eu ver, tirando a Bela de mim, né? Aí eu levantei a cabecinha assim, né, pra eu ver. Daí no que eu levantei a cabeça e abaixaram o pano, eu vi tirando a cabeça da Bela. Na hora que eu vi o rostinho dela, eu comecei a chorar muito. Eu não tava chorando, mas eu comecei a, tipo... E aí, tipo, eu vi a cabecinha dela, daí eu comecei a chorar tanto que eu já até abaixei a cabeça de novo, assim, e nem vi tirando o corpinho dela mais, de tão chorando que eu tava, porque eu acho ela muito parecida com o Gabriel. Na hora que tiraram ela de lá, ela perfeitinha, assim, sabe? Sei lá, me bateu um alívio misturado com... Eu não sei explicar a sensação que eu senti, assim, quando eu vi ela pela primeira vez. Mas foi uma coisa muito louca. Aí passaram ela por baixo do pano e colocaram ela, assim, aqui em cima de mim. E aí eu tava com as 2 mãos assim, né? Meus braços não estavam amarrados nem nada, mas eles estavam aqui assim. Porque de um lado tinha medidor de pressão e de outro tava com acesso. Aí eu fiquei assim, o que eu faço? Tipo, ela aqui em mim. Aí eu, o que eu faço? O que eu faço? Segura ela, pelo amor de Deus, não tô segurando. Aí todo mundo, pode colocar a mão dela e tal. Aí eu...
tipo, super com medo, assim, sabe? Eu lembro que eu coloquei a mão, assim, senti o bumbumzinho dela murcho, murchinho da Silva. Falei, o bumbum dela é murcho. E eu chorava, chorava. E aí, foi bonitinho, porque quando tiraram a cabeça da Bela, a gente escutou um gritinho, tipo, e aí parou. E aí depois ela não chorou mais. Ela veio pro meu colo, ela ficou praticamente o resto da cesárea inteira ali no meu colo. Colocaram ela pra mamar, já ali, enquanto a cesárea terminava de acontecer, né? Terminavam de me fechar ali. E aí, tipo, ela ficou um tempão ali no meu colo. Depois pegaram ela pra, tipo, fazer as coisas que precisam fazer, né? Dar vacina da hepatite B, dar uma injeção, teste do olhinho, tipo, essas coisas assim que precisam fazer com o recém-nascido no primeiro momento de vida dele. Depois o Gabriel pegou, fez pele a pele, tirou a blusa ali pra pegar ela, fazer um pele a pele. Ele ficou segurando ela um pouquinho. E daí depois colocaram a primeira roupinha nela, terminaram a cesárea e aí me levaram pra sala de recuperação. E aí, tipo, foi isso. Esse foi o meu parto, esse foi o meu relato de parto. Foi isso que aconteceu, foi por isso que eu tive que ir pra cesárea de emergência. Mas o importante é que, assim, a Bela nasceu super bem, tipo, ela nasceu com tônus, né? Ela era um bebezinho super forte, assim. Ela nasceu com peso e tamanho normal pra idade gestacional dela, mesmo tendo nascido com 37 semanas, né? Tava tudo certo com ela, ela só precisou nascer de cesárea mesmo, né? E aí foi isso. E aí agora, entrando já, eu sei que esse vídeo já tá grande, mas eu preciso falar um pouquinho do pós-parto, porque foi um pouco chocante pra mim também, essa parte. Mas aí eu fiz a cesárea, né? Me levaram pra sala de recuperação, depois a gente subiu pro quarto. Gente, os 7 primeiros dias pós-cesárea, se a gente for parar pra pensar, a cesárea é uma cirurgia muito grande, né? Tipo, a gente fica acordada ali e tal, mas é uma cirurgia grande. E no meu caso, eu fiquei 9 horas em trabalho de parto normal, né? Tipo, parto normal não, mas eu fiquei 9 horas em trabalho de parto, tendo contração ali, varando a noite e tal. E depois eu ainda fui pra cesárea. Anestesia, tudo isso, tipo, cansa, enche o corpo, enfim. E aí, corta a barriga, né? Faz um corte super grande ali, corta várias camadas de pele. E é uma cirurgia grande, que a gente precisa ficar em repouso depois, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tá com um bebê recém-nascido ali que a gente precisa cuidar, então não dá pra ficar tão de repouso. Então, foi muito difícil pra mim esses primeiros 7 dias em relação à dor. Eu senti muita dor, tipo assim, eu não conseguia fazer absolutamente nada sozinha nesses primeiros 7 dias. Pra levantar ali da cama, eu precisava da ajuda do Gabriel e a gente demorava, tipo assim, 5 minutos pra levantar, porque era em câmera lenta, assim, ó. Pra levantar da cama eu precisava de ajuda pra andar, eu precisava de ajuda pra fazer xixi, pra tirar e colocar a fralda, né, que, tipo, mesmo fazendo cesárea, fica sangrando um tempo ali. Agora eu tô com 20 dias pós-parto, né, a Bela tá fazendo 20 dias hoje e tá parando de sangrar só hoje. Então, eu precisei usar a fralda também e aí, tipo, a fralda fica bem ali no lugar da cicatriz, sabe? E aí fica super sensível. As minhas pernas demoraram pra voltar a mexer depois da cirurgia, esqueci de falar isso, então eu precisei ficar mais tempo na sala de recuperação do que o normal. E é muito estranha a sensação de estar com as pernas anestesiadas também, achei isso muito estranho. E aí, pra mim, pior do que a dor lá na cicatriz, era a sensação de que quando eu levantava, parecia que a gravidade puxava, assim, pra baixo, a minha barriga, um peso ali, sabe? E um sentimento de que tá tudo fora do lugar aqui dentro, porque realmente tava, né? Eu fiquei, tipo, 9 meses com um barrigão ali, minha barriga crescendo, todos os órgãos mexendo de lugar, daí de repente tirou a Bela, né? O útero começou a regredir, então eu colocava os 2 pés no chão, daí parecia que instantaneamente meu corpo fazia assim, ó, na minha barriga, e aí nisso eu tinha que andar completamente corcunda e fazendo assim com as pernas, ó. Eu andava assim, eu não conseguia andar de outro jeito, porque doía muito, era muito desconfortável, doía lá na cicatriz, enfim, e isso eu tava tomando remédio pra dor, né? Mas por fim, a Bela nasceu 9h36 do dia 14 de setembro. No dia seguinte de manhã, a gente já recebeu alta, né? A Bela já tava super bem, eu também. Eu quis ficar um pouquinho mais no hospital até o fim da tarde do domingo, só pra eu tomar mais remédio pra dor na veia, porque eu tava muito insegura, assim, de dor. Mas aí depois, no fim do dia, a gente já voltou pra casa também, e aí foram, assim, 7 dias bem difíceis nesse sentido. E aí depois também teve todo o período de adaptação da amamentação, né? O meu peito, ele saiu sangue, tive que fazer laser, doeu pra caramba, assim, nos primeiros dias, né? Pra eu conseguir acertar a pega, não sei o que e tal. A enfermeira obstetra teve que vir aqui em casa também pra me ajudar nessa questão ali no comecinho. Então, assim, os primeiros dias foram bem desafiadores por conta disso, sabe? Eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu precisava de ajuda pra fazer tudo.
tudo, e daí toda hora eu tinha que levantar pra dar de mamar, né? Ainda bem que a gente tá com rede de apoio, né? A nossa família veio, meus pais vieram, os pais do Gabriel também vieram, e eles estão ajudando a gente. Nossa, eu não sei nem descrever, assim, a ajuda que a gente tá tendo nesses primeiros dias. Agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá sozinho em casa, né? Eles foram embora já, meus pais foram embora, meus sogros também. Então a gente tá, tipo, entendendo aqui a nossa rotininha, só nós dois. Só nós três, no caso, né? Mas eu não sei o que teria sido da gente, assim, sem essa ajuda nos primeiros dias, de verdade. E tem uma coisa também, né, que eu, sei lá, nunca ouvi ninguém falando, que é o cansaço acumulado do parto, que demora pra passar. Porque pensa, eu vivi todo o trabalho de parto ali durante a noite, depois eu ainda vivi a cesárea, tomei anestesia super forte, não sei o que, a hack e tal. E aí eu tava com tanta adrenalina naquele primeiro dia ali de vida da Bela que eu não consegui dormir. Eu não dormi nada no sábado ali. Você pensa, depois você descansou, né? Depois que ela nasceu, que você subiu pro quarto. Não, eu não conseguia dormir, eu ficava muito preocupada se ela tava respirando, se ela tava bem, se tava na hora de mamar, se não tava, se tava fazendo xixi, enfim, mecone, são muitas preocupações ali, né, de mãe de primeira viagem. Então, eu não consegui descansar nada. Então, eu fiquei umas 48 horas acordada, teve todo esse cansaço, né, e essa conta, ela chega, né, então eu demorei pra agora, assim, 20 dias, a Bela está com 20 dias hoje, agora que eu sinto que eu tô descansada de novo, sabe? Descansada é uma palavra forte, porque a Bela acorda, eu tenho que acordar também pra dar de mamar, né? Ela tá mamando bastante, tipo, ela mama durante o dia, sei lá, de 1 em 1 hora. Enfim, toda hora eu tenho que acordar, né, pra dar de mamar pra ela. Então, faz, sei lá, 20 dias que eu não durmo uma noite plena de sono, e isso, querendo ou não, vai acumulando, né? Mas parece que eu já tô mais acostumada, assim, com essa rotina. Eu sinto. Agora, pro cansaço do parto ali passar, sabe? Foi um débito ali que ficou de cansaço que demorou também dias. Eu tava, tipo, passou 7 dias que a Bela tinha nascido. Foi a primeira vez que eu chorei, assim, sabe aquele choro de puerpério mesmo? De você começar a chorar do nada. Eu comecei a chorar. A gente tava... Foi engraçado. Era sábado, né? Fazia exatamente 7 dias que a Bela que ela tinha nascido. Todo mundo sentou pra jantar. A gente tinha pedido pizza. Na hora que colocou a pizza no meu prato, eu comecei a chorar muito. Tipo... E aí ficou todo mundo tipo, o que tá acontecendo, né? Meu pai até perguntou, você não tá com fome, filha? Por isso que você tá chorando? Eu falei, não, eu tô tão cansada. Então, tipo, 7 dias depois que ela nasceu, eu ainda tava muito cansada do parto, sabe? Mas aí, gente, passou os 7 dias e as coisas simplesmente começaram a melhorar. Parece que tirou um alívio, assim, sabe, de mim. A dor melhorou bastante. Eu já tinha parado de tomar os remédios, né? O anti-inflamatório e o remédio pra dor. Já tava sem remédio. A gente já tava mais acostumado, assim, com a Bela, né? Porque no começo eu tava com medo até de pegar ela no colo. Então, 7 dias depois, tipo, parece que deu uma aliviada, assim, sabe? E hoje, 20 dias depois, eu quis esperar um pouco pra gravar esse relato de parto, porque eu tava meio traumatizada nos primeiros dias ali, sabe? Pelo cansaço, né? Por tudo, tava tudo muito recente, eu fiquei com trauma mesmo da anestesia. Então, eu quis esperar um pouco, porque eu acho que senão o meu relato de parto ia ser muito catastrófico, assim, sabe? Talvez. Agora que já passou 20 dias, eu já tô assim, tá, já posso ter outro filho. Sabe? Tipo, essa é a sensação. Tipo, o Gabriel me perguntou esses dias, você teria outra cesárea? Ou parto normal? Tipo, como você se sente em relação a isso? Teria, super. Tipo, a Bela é tão... Parece que eu nasci pra ser mãe dela, assim, sabe? Eu não sei como que eu vivi tanto tempo sem ter ela na minha vida. Ela é tudo. Tô muito feliz com ela, assim, sabe? Tô muito realizada. Tô no auge do puerpério, mas eu tô super bem. Tipo, não chorei mais, sabe? E às vezes o cansaço bate. Tipo, tem dias e dias, é claro, né? Tipo, tem noites que são muito mais difíceis, que ela sente mais disquesia ali e tal, a gente fica mais desesperado, e no outro dia a gente tá mais cansado. Mas no geral, assim, eu diria que eu tô super bem, sabe? Então, é aquilo, é um dia difícil que a gente precisa viver, né, o dia do parto. Eu acho que tanto se for parto normal quanto se for cesárea, os dois são bem desafiadores. No caso, eu vivi os dois, né? Eu vivi praticamente os 2 partos, só não tive o expulsivo ali, né, do parto normal, mas eu cheguei até 9 centímetros de dilatação e eu fui pra cesárea também. Então, essa foi a minha experiência. Já tô aqui falando há tempo demais, vou terminar esse vídeo e é isso. Vejo vocês aí nos próximos vídeos do Clube da Paty. Depois me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês quiserem também, se tiver alguém aqui, né, que já é mãe, né, que também teve experiências parecidas, podem compartilhar aqui comigo nos comentários. Eu tô lendo e respondendo todos os comentários aqui do Clube da Paty e eu tô amando interagir com vocês por aqui, inclusive. E é isso, gente. Um beijo. Tchau!